Bom dia, Ana Clara. Hoje nós vamos fazer, deixa eu olhar aqui. Hoje, dia 26, aula 5. Muito bem. Não, hoje é 27, né, gente? Aula 6. Ah, então tá bom. Oi. Oi, senta lá no sofá. Ó, sujei você de batom. Então senta aqui no colo da mamãe. Vamos ouvir a aula. Olha lá, meus alunos estão te vendo. Senta. Eu não posso ficar com você de pé. Quer tomar água? Então pega ali a aguinha, pega. Onde está sua água? Procura a aguinha da Laura. Cadê sua aguinha? Procura ela. Vamos lá, então. Aula 6, tá? Ih, tá acabando. A mamãe vai pegar mais aguinha para você, tá bom? Já já a mamãe pega. Página 18, tá, queridos? Vocês podem ver aí várias imagens. Todas elas estão relacionadas à comunicação. O exercício que se pede aqui é que a gente consiga identificar, dentre tantas imagens, né, tantas coisas relacionadas à comunicação, 8 elementos. Então, vou pedir para vocês escreverem aí o nome desses elementos em português mesmo, tá bom? Por exemplo, o primeiro a gente tem aí uma imagem que eu acredito que todo mundo conhece. Tem uma fogueirinha escrito SOS. Quando a gente não usa isso, né? Mas aparece até em filmes esse tipo de comunicação, que é o quê? Como que eu me comunico com essa imagem aí? O que eu faço com ela? Quem sabe me dizer? É um sinal de quê? É um sinal que você precisa de ajuda, que você tá correndo perigo, alguma coisa assim, você precisa de ajuda. Aí você coloca SOS. Isso. Então, pode ser, por exemplo, se você está numa praia e você precisa de ajuda, você escreve na areia, né? Para quem passar de avião poder ver o seu pedido de socorro. Ou então, se você está numa montanha, num lugar onde não possam te ver, você acende uma fogueira, porque a fumaça que vai sair de lá vai chamar a atenção de alguém e vão até lá para ver o que está acontecendo. Então, o sinal de fumaça, né? Ou de SOS escrito em algum lugar que possa ser visto desde o alto para que você possa ser socorrido. Então, aqui vocês podem colocar SOS, como já está escrito, ou sinal de fumaça, como a gente costuma dizer, né? Do lado, que imagem que nós temos aí? Outra página é Oi. porque a 18 aqui só tem o texto. Bom, eu peguei essa mesma, essa daqui, ó, é a tá. 18. Entendi. É que tem várias imagens no início. Aí você tem aí, ó, escrito SOS na primeira e uma imagem de como se fosse uma fogueirinha, né? E são duas formas de você pedir socorro quando você não consegue falar, se comunicar, tá bom? Do lado nós temos um pássaro carregando uma carta. Que tipo de mensagem, que tipo de palavra que a gente pode pôr aí? É um pombo? Correia. Isso, pombo correio. Exatamente isso. Então escrevam aí pombo correio. Do lado nós temos o quê? Que aparelho é esse? Telefone. Tá mais fácil agora, né? Um telefone. Como vocês podem ver, gente, isso é um telefone fixo, porque a gente tem o celular que a gente carrega para lá e para cá, né? Esse é aquele aparelho que fica na nossa casa. Então, podem colocar telefone fixo, só para poder ficar mais, como se ela completa, tá bom? E do lado, o que a gente tem?
Uma boca, né? Ah, E para que a gente usa? A gente está na rua, por exemplo, né? Para falar. Isso aí. Então, você está na rua precisando de ajuda em um lugar público? Use sua boca para poder pedir socorro, não vai ficar quieto, não. Então, aqui é a própria fala, né? Para a gente poder se comunicar com alguém, tá bom? E do ladinho, que aparelho é esse? Alguém consegue identificar? Telefone, pro. Ele pode ser um telefone, sim, mais moderno, né? E pode ser também como um aparelho de fax. É que nós não temos o costume de ter esse objeto na nossa casa. Mas ele, além de telefone, vocês estão vendo que ele é maior, com várias teclinhas aí, né? Então, ele é um telefone e um fax também, porque você pode enviar aí um documento, qualquer coisa por fax, além de você usar o próprio telefone, tá bom? Então, é um fax. Deixa eu ver quem está entrando. Pedro Novaga. Vamos fazer mais um. Vou fazer o último com vocês. Depois dos outros, vocês vão olhar e vocês vão identificar e escrever aqueles que vocês conseguirem, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pedro Novaga. Bom dia, Pedro. Deixa eu anotar seu nome aqui na chamada. Querido, a gente está na página 18. Nós estamos escrevendo aqui o nome dessas imagens relacionadas à comunicação, tá bom? Aí nós já fizemos praticamente toda a primeira fileirinha. Nós estamos na última imagem da primeira fileirinha. Que brinquedo? Eu diria que isso daí é um brinquedo, né? Mas que ele está relacionado com comunicação. Qual que é? Esse é assim de falar. Telefone. Isso, é o telefone sem fio, né? Que a gente costuma dizer. Apesar desse daí ter um fio, mas ele tem esse nome. São dois copos, ou de plástico, né? Ou duas coisinhas de lata que a gente fura e põe um fiozinho, um fala de um lado e o outro escuta para ouvir a mensagem. Dizem que funciona e que é bem divertido. Então, aqui seria o nosso telefone sem fio, né? Então, tá bom, amores. Os outros, tem várias imagens aí. Algumas tenho certeza que vocês vão reconhecer e outras não. Não tem problema. Nós já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está pedindo para a gente reconhecer 8. Então, ficou faltando só 2 aí nesse meio. E vocês vão escrever de acordo com o que vocês conseguirem, tá bom? Que não conseguir, não tem problema, não. Enquanto vocês fazem isso, a Pro vai trocar a Laurinha, que ela acabou de acordar. E a gente já continua, então, a página 19, tá? Deixa eu ver aqui o Vinícius. Oi, Vini, buenos dias. Bom dia, Pro. Tudo bem, querido? Tudo ótimo, Pro. Tá bom, Vinícius, a gente está na página 18 e você vai fazer o seguinte. Aí você tem várias imagens de objetos relacionados à comunicação. Então, a gente tem telefone, pombo-correio, nós temos aqui, por exemplo, computador, né? Temos vários objetos, jornal. Você vai escrever em português o nome de 8 desses objetos, tá bom? A gente tem o celular, tem o telefone fixo, temos vários objetos. Então, você vai achar 8, aí vai escrever. Temos várias imagens, tá bom? Enquanto isso, a Pro vai lá trocar a Laurinha e a gente já volta. Pro. Vamos lá, amores. Então, eu acredito que já deu tempo de vocês escreverem aí o nome que ficou faltando, né? Dos objetos. E a gente vai para a página 19, tá bom? Deixa eu ver aí. O Senilo vai entrar. Tá bom. Deixa eu anotar aqui o Senilo. Oi, Senilo. Buenos dias. Querido, a gente está na página 19 agora, tá?
Então, vamos lá. Aqui nós temos um pequeno texto que eu vou ler para vocês. Vou explicar aqui abaixo a diferença entre um poema e uma canção, apesar de que nós já sabemos um pouco a respeito deles, mas eles são muito parecidos, tá bom? Aí na página seguinte a gente tem um exercício de escrita e depois tarefa. Diga, Ellen. Não? É que você ergueu a mão, não quer falar nada, né? Não, para eu puxar o cabelo para trás. Ah, então tá bom. É porque pausou o vídeo. Eu acho que você tinha feito assim, mas o vídeo ficou pausado. Então tá bom. Então, página 19. La comunicación. Los indios hacen señales. Solamente ellos entienden estos secretos mensajes. La paloma va volando, lleva un mensaje guardado. ¿Dónde lo tendrá escondido? El escritor en sus libros desea charlar contigo. Dime, ¿acaso no has leído? Las voces desde la radio, como en un buen esconderijo, se comunican contigo. Es la comunicación que te presenta mi imagen desde la televisión. Aqui nós temos um poema que fala, cada trecho fala de um tipo de comunicação. Então, a primeira dos índios com sinais, né, que nós vimos lá nas imagens, por exemplo, né, eles acendem fogo pela floresta para mandar algum sinal, e dependendo de como está essa fumaça, é um sinal de socorro, né, de ajuda. Paloma, gente, é a pomba. Então, a pomba vai voando e ela transporta com ela, né, também alguma mensagem. Então, ela também é utilizada para esse tipo de serviço, né? O escritor, nos seus livros, em todos os livros que nós lemos durante a nossa vida, nos transmite alguma coisa, nos traz uma mensagem diferente, né? E ele deseja, o escritor, ele deseja falar com você. Então, ele quer passar para você aquilo que ele conhece, que ele sabe e que ele quer que todos saibam também, né? Depois, as vozes do rádio. O rádio é muito importante. Antigamente, quando não existia televisão, o meio de comunicação para saber o que se passava numa cidade, por exemplo. Era um jornal? Era o rádio. Bem Também antigamente. servia jornal, também servia jornal. Só que o jornal, a parte escrita mesmo, era mais na cidade, né, Vini? Quem morava no campo, por exemplo, não tinha acesso ao jornal. Era só para quem morava na cidade. Então, quem morava muito distante, a única forma de se comunicar, de saber o que estava acontecendo, de ouvir uma música, se distrair com aquelas novelas, por exemplo, era o rádio, né? E ainda mais também tinha, que era muito caro a televisão, obviamente. Então era mais rádio. Exatamente. A TV era algo caro, era pesada. Não sei se vocês chegaram a ver uma televisão de antigamente. Era enorme, pesada. Televisão de tubo. De tubo, isso mesmo. E o Aquela rádio... TV lá que você pega assim, você põe a cabeça um pouquinho mais perto, os cabelos ficam arrepiados, todos os cabelos. Exatamente. Hoje em dia é tudo fininho e levinho, a gente leva para qualquer lugar, né? Pequeno, vários tamanhos. Antigamente não era assim, não. Então, o rádio você podia transportar para outros lugares. Tinha um rádio no carro, como tem até hoje, né? Então, o rádio foi um dos meios de comunicação muito usado, ainda hoje é, mas era muito usado antigamente, tá bom? E por último, fala aqui, né? A comunicação te apresenta minha imagem desde a televisão, como nós estávamos falando, que hoje em dia nós temos a televisão como um dos maiores meios de comunicação, né? Todo mundo tem acesso a ela de alguma forma, tá bom? Então, hoje é fácil ter uma televisão em casa, mesmo que ela não seja, claro, uma enorme, a mais moderna, mas todos conseguem ter uma televisãozinha para poder saber sobre o que acontece no mundo, né? Muito bem, então aqui nós temos um poema falando justamente a respeito dos meios de comunicação, tá bom? Aí abaixo está escrito assim, ó, o texto... Tá bom, professor, deixa eu fazer uma coisinha aqui, não? Diga.
A Pro então vai falando enquanto você está aí, tá bom? O texto La Comunicación é um poema, ou seja, uma composição literária através do qual o autor expressa suas emoções e impressões do mundo. Aí nós temos aqui as características de um poema, tá bom? A linguagem figurada, que pode ter palavras inexistentes em um dicionário. Geralmente escrito em versos e dividido em estrofes. São os conjuntos dos versos. E os versos apresentam rimas. Então, nós temos aqui as características de um poema. Os primeiros poemas da história se transmitiam acompanhados por um instrumento musical. Portanto, os poemas estão intimamente unidos à música. Então, antigamente, as pessoas recitavam seus poemas e normalmente tinha um violão, um violino, uma flauta, um instrumento leve, né, que alguém tocava, ou o próprio poetista tocava o instrumento, um piano, dependendo, é claro, do local, né, também tinha piano. E a canção, características da canção. Se olharmos em uma canção, observamos que esta depende das rimas, que devem se encaixar em notas musicais. Tem estribilhos, que são os refrões, né? Por geral. Então, todas as músicas que vocês forem ver, tem um refrão, que é aquela parte da música em que é citada mais de uma vez e que normalmente é aquela parte que todo mundo grava, né? Que chama mais a nossa atenção. Então, são os refrões que existem na música que todo mundo guarda na memória, certo? Então, o poema e a canção, eles têm relação, porque eles são musicais, né? E a canção em si, ela é um poema também, porque tem rimas, tem música, mas tem essas diferenças na escrita entre eles, certo? Na página seguinte, na página 20, observe a diferença entre poemas e canções. Aí tem escrito aí, né, os poemas. Eles são lidos e são compostos de versos e estrofes, sempre próximo da literatura. Então, o poema ele vai ter palavras, ele vai ter aspecto, ele vai ter uma forma literária, tá? Já as canções são cantadas e não lidas, né? E são compostas pelo refrão, como eu falei para vocês, e acompanhadas de música. Então, ao mesmo tempo que os dois são semelhantes, eles cada um tem a sua característica bem específica, né? Aí nós temos 3 perguntinhas que eu vou ler, vocês vão escrever as respostas e depois a gente corrige, tá bom? Qual é o assunto central do poema? Escreva abaixo os elementos que te ajudam a reconhecer. Então, como é que você reconhece, sabe a diferença entre um poema e uma canção? Nós vimos aqui várias dicas, vocês podem pegar essas que nós vimos aqui, tá bom? Depois, é possível comprovar a evolução da comunicação expressada no poema? Vocês viram que o poema que eu li começa falando sobre os índios, depois falam sobre a pomba, depois sobre os livros. É possível, então, mostrar que houve uma evolução com relação à comunicação? Sim, De que Pro. forma? Muito bem. Aí você vai escrever, então, de que forma que você vê isso, tá bom? É facinho, né? E a terceira questão. Que tipo de comunicação é a que nos permite utilizar somente o ouvido? Então, dos tipos de comunicação que nós vimos no poema, por exemplo, tá bom? Qual delas a gente consegue usar apenas a parte auditiva? O do rádio. Isso aí, muito bem, o do rádio. Então, façam, eu já ponho aqui as respostas para a gente fazer a correção, tá bom? Vou dar só um tempinho para todo mundo escrever. Então, vamos lá. A Pro vai escrever aqui numa página de compartilhamento, tá bom? Tá aí em espanhol, mas tudo bem, não tem problema. Vocês vão verificar só se tá de acordo, tá?
Página 20. Ok, Pro. Não precisa estar exatamente a minha resposta, mas está de acordo. O assunto central do poema é a comunicação. Ou seja, o poema fala exatamente sobre isso, né? As formas que nós usamos para nos comunicar, tá bom? E aí ele fala assim, escreva abaixo os elementos, né, que ajudam a reconhecê-lo. Então, a gente agora vai colocar aqui os elementos. Os elementos citados no texto. Deixa eu ver aqui, cadê vocês? São. Opa. Las señales, ou seja, os sinais, né, que normalmente são sinais visuais. Los libros, os livros. La radio e la televisão. Então, esses são os sinais, tá bom? Os elementos, na verdade, né? Que nos mostra lá. Vou pôr aqui a 2, tá? É possível comprovar a evolução? Sim, claro. Explique. Sigue. Sigam na sequência. Primeiro, los índios. Después, la paloma, ou seja, a pomba. A continuação. Los libros. Então, sim, nós conseguimos ter uma sequência que são os índios, a pomba, os livros, o rádio e a televisão, tá bom? 3. Essa é a única que a resposta é bem curtinha. La radio. Rádio em espanhol sem acento, tá, amores? É isso aí. Aí, no finalzinho da página 20, tá falando assim, ó. Nós vimos um poema, por exemplo, né? Eu li para vocês, nós vimos como são construídos os poemas, e aí fala assim, seguro que você está perguntando, né? Onde está a canção? Nós vimos que existe uma diferença entre canção e poema, nós só vimos o poema. E nós vamos, então, para a tarefa de casa para a gente ouvir essa canção, tá bom? Então, agora a gente vai lá na página 37, por favor. Aqui nós temos uma canção, então, o nome dela, gente, vai estar lá no finalzinho, na página seguinte, na página 38, se chama Que Guasa Tiene el WhatsApp. Vocês podem ver que aqui na canção tem algumas palavras que estão em negrito, porque depois nós vamos fazer um exercício para saber o que essas palavras significam. Mas agora a Pro vai colocar então a música para que vocês escutem. Vocês vão seguir aqui a letra, tá bom? E aí depois a gente faz a parte escrita. Todo mundo já pegou aqui as respostas? Eu vou tirar uma foto e vou mandar para o grupo, caso alguém não tenha ainda. Deixa eu tirar aqui.
não tenha pego tudo, que a Pro vai sair para poder entrar lá na pagininha de compartilhamento da música. Deixa eu ver aqui. Pronto, foi. Então, vou sair dessa daqui para poder a gente conseguir entrar lá na música. Ô, Pro, eu acho que o minha é melhor. Olha ali como que tá retinho. Dá pra ver certinho. É? Então tá bom. Deixa eu colocar aqui para compartilhar o som com vocês. Compartilhar som. Y ahora en tu estación de radio, el éxito que estabas esperando. Pero qué guasa, que tiene el WhatsApp, que yo me entero de todito lo que pasa. Pero qué guasa, que tiene el WhatsApp, con el dedito sin salirme de mi casa. Antes te escribía una carta así, te echaba de menos. Hoy mi amor se queda sin cobertura y yo sin consuelo. Antes nos cogíamos de la mano para pasear. Ahora el que quiere hablar de amor se pone a chatear. Pero ¿qué pasa? Que tiene el WhatsApp, que yo me entero de todito lo que pasa. Pero ¿qué WhatsApp? Que tiene el WhatsApp, con el dedito sin salirme de mi casa. Pero ¿qué WhatsApp? Que tiene el WhatsApp, que yo me entero de todito lo que pasa. Pero ¿qué WhatsApp? Que tiene el WhatsApp, con el dedito sin salirme de mi casa. Esta es la revolución de la comunicación. Déjate de postales y mándame un archivo con tu voz. Y si te quieres saber en un santiamén, esta canción yo te la grabo. Y si te gusta mucho, pínchale boticono colorado. Pero qué WhatsApp, que tiene el WhatsApp, que yo me entero de todito lo que pasa. Pero qué WhatsApp, que tiene el WhatsApp, con el dedito sin salirme de mi casa. Pero qué WhatsApp, que tiene el WhatsApp, que yo me entero de todito lo que pasa. Pero qué WhatsApp, que tiene el WhatsApp, con el dedito sin salirme de mi casa. Si no lo veo, no me lo creo. Mi prima Pili, que se ha echado un novio muy feo, de Barcelona, si era muy flaca, ¿cómo se ha puesto una maque de pantumaca? Uy, voy a contárselo a mi vecina, la Maripurila del segundo de arriba, que está sola la mujer y no sabe de internet. Y le dije, cómprate un teléfono con cámara y que tenga mucha WhatsApp, que tiene el WhatsApp, que yo me entero de todito lo que pasa. Pero que WhatsApp, que tiene el WhatsApp, con el dedito sin salirme de mi casa. Pero que WhatsApp, que tiene el WhatsApp, que yo me entero de todito lo que pasa. Pero que WhatsApp, que tiene el WhatsApp, con el dedito sin salirme de mi casa. Pero que WhatsApp, que tiene el WhatsApp, que yo me entero de todito lo que pasa. Pero que WhatsApp, que tiene el WhatsApp, con el dedito sin salirme de mi casa. Pero que WhatsApp. E aí, gostaram? Ai, peraí que eu não Ela pausei. é bem agitada, né, Pro? É bem animada, né? Ô, Pro, deixa você clicou 2 vezes no Shift N. É, peraí. Just fine without me. Deixa eu pausar aqui. Ô, Pro, você tá clicando errado. Você tem que clicar no outro. Clica no Aqui. espaço de uma vez, Pronto. Pro. Clica no K. Pronto, calma, Vinícius. Caraca. Ô, meu filho, calma. Enquanto Mas vocês eu estão vi que ouvindo você mais clica uma fez musiquinha. no mesmo lugar. Ó, então vamos lá. Vocês viram que é uma música bem animada, né? Uhum. E aí, nós temos então aqui o ritmo de uma música, que ela é composta por refrões e não por estrofes, né? Apesar de ter essas separações aí, o ritmo é diferente de um poema, que é muito mais melódico, assim, mais lento.
e não tão agitado quanto a música que nós acabamos de ouvir. Vocês viram que tem algumas palavras bem diferentes aqui, né? Que daqui a pouco a gente vai ver o que elas significam, tá bom? Na página seguinte, na página 38, após toda a canção, está escrito assim, ó, observe as características da canção. Que guasa tiene el WhatsApp. É uma canção bastante moderna, porque já fala sobre o WhatsApp, né? Sobre um tipo de comunicação mais do nosso dia a dia. E compare com a do poema, La Comunicación. Qual é a semelhança e qual é a diferença? Então, vamos lá. Quais são as diferenças que nós vimos, né, na canção e no poema? Vocês se lembram? Acho que no poema tem mais assim, palavras. Ele não colocou muita palavra lá, ele repetiu uma frase só durante algum tempo. Isso. Então, a repetição é bem menor do que, né, no poema, por exemplo. Então, é um mesmo tema, mas as repetições das palavras são menores, né? Diferente aqui da canção, que tem um refrão que se repete, até para que ela fique mais fácil da gente gravar na nossa memória, né? E na canção e no poema, elas costumam ter o mesmo tipo de melodia, a mesma cadência melódica ou não? Não, na maioria das vezes, que nem aqui nesse caso, a música ela é bem mais animada, enquanto poema já é outro ritmo. Ele é mais Já é bem mais lento. calmo. Isso, mais calmo, isso mesmo. E normalmente, assim, quando a gente fala de um poema, que tipo de palavras que se encontra no poema e na música? As palavras do poema e as palavras da música têm o mesmo uso? O que vocês acham? Não, eu acho que na música é mais formal, não é tão assim, é menos informal no poema. Isso. A música são palavras que nós usamos no nosso dia a dia, do cotidiano, é mais informal, né? Para chegar diretamente nas pessoas. O poema já é mais formal, tem às vezes muitas palavras que a gente não consegue compreender. E como disse lá, às vezes são palavras inexistentes em um dicionário. Então, se você muitas vezes quer traduzir um poema, não consegue entender muito bem palavra por palavra, porque você não vai achar o significado dela de acordo com o poema, né? Porque tem aquela história lá de rimar uma coisa com a outra e nem sempre o significado vai fazer efeito, tá bom? Eu já ponho as respostas para vocês dessas perguntinhas aqui, a gente vai conversando e daqui a pouco eu escrevo, tá bom? Na B, qual é o assunto central da canção? E quais são as palavras que te ajudam a reconhecer? No poema, nós vimos que era a comunicação, né? Então, ele falava sobre os índios, a pomba, o rádio, a televisão, que foi evoluindo. E na canção, qual que vocês acham que é o tema central dessa canção? É sobre, eu acho acho que também é de comunicação, só que aí tá falando dessa coisa que antes as pessoas falavam, escreviam cartas, conversavam com elas e agora falam por WhatsApp, redes sociais. Isso mesmo. Pelo telefone. Isso mesmo. Continua sendo o mesmo tema, que é a comunicação, né? E quais palavras vocês falaram, né? As palavras que nós vimos aqui, que é o WhatsApp, a carta, postais, arquivos com voz, né? Telefone. Então, são essas palavrinhas que nos ajudam a identificar a comunicação dentro da música, dentro da canção, tá bom? Então, vou escrever essas respostas para depois a gente fazer a página 39. Vamos lá. Vou apagar esse daqui que nós já fizemos. Página 38. Então, aqui eu vou colocar, eram diferenças e semelhanças. Vamos começar pelas diferenças, tá bom? Ok. Hoje está bem participativo, hein, Vini? Parabéns.
que das últimas vezes eu, tipo, eu não fiz nada e ontem eu não consegui entrar em nenhuma aula porque eu tava com o meu celular totalmente bloqueado e eu não conseguia nem mexer direito. É mesmo? Uhum. O É meu verdade. WhatsApp eu tinha desinstalado porque eu tinha esquecido que eu podia limpar o cache. Hum, Aí eu fui lá, quando eu desinstalei, o que aconteceu? Eu instalei de novo, aí ele pediu pra eu pegar e pôr um código. Quando eu fui pôr o código não tinha vindo, tipo, tinha umas 300 vezes. Mas nem, eu cliquei umas 300 vezes, aí não veio. é Ficou mesmo? 4 horas travado, ainda tá travado. Caramba! Vai sair depois de 3 horas. Depois das 3, quer dizer. Depois das 3 da tarde? Uhum. Ixi, vai Isso demorar, é hein? muito ruim. Com certeza. Aí Com eu vou mandar difer... pro meu irmão Hum, arrumar pra ver que ele sabe mais do que eu. entendi. Diferenças. A canção tem melodia, refrão, e às vezes usa uma linguagem informal, já o poema não, né? O poema tem linguagem formal, não tem refrão, né? Mas tem a cadência. E a melodia existe, é claro, mas é de uma maneira diferente, tá bom? E a semelhança, os dois têm rimas e seguem um ritmo, né? Então, eles têm rimas diferentes e um ritmo diferente, mas os dois possuem. Agora, deixa eu ver a B. Não, espaço. Chatear, pessoal, significa conversar pelo computador, tá bom? Ok, chatear não é, tipo, usar o chat? Também. Uhum. Usar o chat, conversar por algum aparelho eletrônico, né? Postales. Muito bem. Nossa, já deu nosso horário, praticamente. O WhatsApp não está mais nos Já? lembrando, não está mais nos lembrando dos minutos finais. Agora ele vai direto. Eu não sei se o WhatsApp, ó, o Zoom não está mais dando os 10 minutinhos finais, ele está indo direto agora. Se a gente ficasse o dia inteiro, né, se tivéssemos, sei lá, 2 horas de aula, vamos É porque supor. você comprou, né, Pro? Não, tá todo mundo assim, sabia? Nós estávamos conversando agora há pouco aqui por Aí mensagem. alguém craqueou o coisa, alguém hackeou lá, pegou as coisas de graça e tacou pra todo mundo. Foda. Ai, seria ótimo, né? Tá acontecendo com todo mundo mesmo, com a prova de matemática. Pero o que acaba que às vezes é meio ruim, porque tipo, os professores acabam que não percebem, pode acabar ficando em passar do horário, sem perceber. Exatamente. Aqui no meu computador eu sei que ele está errado, já vai dar 9 horas, sendo que a nossa aula acaba 8h55. Então a gente vai fazer o Mas seguinte. já tá, aí vai dar 8h52 ainda. Aqui no meu já é 8h57. É que ele está um pouco adiantado mesmo, tá? Então, olhando para ele, eu sei que ainda estou dentro do horário. Então, a gente vai terminar só de corrigir essa. A página 39, vou pedir para que vocês. É só um exercício, tá? Procurem, vocês vão procurar na internet o significado dessas palavras. Guaça, que são da canção, tá bom? Echava de menos, chatear e pantumaca.
Aí na próxima aula a gente só corrige isso daqui. Eu só ponho as respostas para vocês, para a gente de fato finalizar essa aula, tá bom? Que hoje não vai dar tempo de fazer. Peraí, você vai acabar a aula, Pro? Sim, querido. Quando vocês terminarem de copiar, a gente já vai encerrar, porque falta 2, 3 minutos. Aí, até vocês saírem, entrarem na próxima aula, dá um tempinho, pelo menos, de vocês respirarem, né? Amores, Ainda quem mais que a próxima aula já é a prova, né? Pois é, exatamente, se prepararem para a prova. Boa sorte, então, para a prova de vocês. Beijinhos e até a semana que vem. se Deus Vai, já quiser. prova daqui a pouquinho, que bom. Até semana que vem, professora. Até, amores. Quem já terminou pode sair, tá bom? A gente se vê semana que vem, se Ok. Deus quiser. Tá bom, para ter um bom dia. Obrigada, amores, para vocês também. Bom final de semana. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Pronto, agora sim. Ah, que bom, Vini. Até mandar lá no grupo pra, tipo, se acabar a aula, a gente ir lá no grupo. Pegar lá no grupo. Já O tô que? saindo. Esse daqui é a página 38? É, esse, Tá. esse daí que eu mandei agora há pouco. Até pronto. Ah, tá. Tô vendo aqui. Obrigada, Vini. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, amores. O Vini mandou lá no grupo as respostinhas para vocês poderem sair e entrar na próxima aula que é prova, tá?